Olá, executora maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais uma chave. Para você que está caindo aqui de paraquedas, esse formato, né, de aula aqui, ele costumava acontecer lá nos stories do Instagram, mas com toda a mudança, todo o rolê que tá rolando lá, né, eu decidi trazer para vocês em formato de vídeo aqui. Na semana passada foi unânime, vocês amaram esse formato, então eu vou manter desta forma, tá? Até, por enquanto, nesse primeiro momento, até vocês decidirem ou até as coisas voltarem ao normal lá, e aí a gente volta para os stories. Mas como vocês estão gostando assim, nesse formato em vídeo, tá ficando legal para vocês absorverem, vou manter assim, tá? Essa vai ser uma aula bem direta, porque vocês já sabem que eu não gosto muito de encher linguiça, mas eu gosto de me aprofundar nos assuntos. Então eu gosto muito de exemplificar, vocês sabem que essa é a minha maneira de comunicação, né? Mas, nesta aula em específico, eu quero falar com você sobre construção de oferta. Essa semana que passou, a gente falou um pouquinho sobre isso lá no Instagram, lá nos stories. Deixei para você até um modelo de argumentação lá. Vocês gostaram muito, que do nada eu apareci, lancei lá um modelo de argumentação. Então, vocês amaram muito, inclusive para você que não tá recebendo, que não acompanha os stories, não deixe de acompanhar. Por mais que a entrega seja meio louca lá, se você puder, ativa as notificações lá para que você receba, porque toda semana eu libero chave lá, escrita para vocês printarem, coisas assim boas, trechos, ideias de estratégias. Então tem a caixinha de pergunta para você virar suas chaves lá, que eu sempre respondo sem economizar nenhum tipo de conteúdo. Então não deixa de virar sua chave lá também, tá? E aqui eu quero falar com você sobre construção de oferta. O que eu quero falar especificamente sobre isso antes de tudo? Eu sei que hoje a gente tem 2 modelos de estratégia que normalmente as profissionais usam no mercado, né? Então nesses 2 modelos, a gente fica ali presa, sendo o primeiro, que é a forma mais comum que a gente usa hoje, que é postar uma foto, posta a foto de um serviço, posta um antes e depois e atrela o link da agenda, né? Ou coloca ali um número para cliente entrar em contato. Então, hoje esse é o mais usado, é o recorde. E a gente tem a outra estratégia que são campanhas, como eu gosto de chamar. Que o que é isso? É você criar promoções ali em alguns períodos para chamar pessoas para sua agenda, para aumentar a taxa de conversão. Tá? Então, normalmente a gente usa essas 2 estratégias. E qual que é a questão com o uso dessas 2 estratégias? Nenhuma delas estão erradas, tá? Então, vai acontecer de você usar. Mas o que acontece? Na primeira estratégia, a maioria das profissionais ficam presas nesse critério de, tá bom, postei a foto, postei o link. Chega uma hora que se torna metódico. Então, sabe esse conceito que muitos de vocês têm de que venda é chato? Esse conceito que vocês têm, que tá enraizado na cabeça de vocês, é justamente por essa estratégia. Por quê? Porque talvez você, ao consumir até, talvez naquela loja de roupa que você consome, que vive todo dia postando 100 stories de peça de roupa com um link pro WhatsApp. Então, aquilo ali se tornou metódico para você. Aquilo ali se tornou chato. Então, você considera agora esse tipo de venda chato. Então, a maioria de vocês tem justamente essa crença que se enraizou dessa estratégia, tá? Não quer dizer que não funcione, gente. Só que precisa ser bem trabalhado, precisa ser bem feito. Senão, você vai ficar depositando energia ali e você pode fazer as fotos mais lindas do mundo, que ainda assim você não vai ter resultado. Então, você vai investir em equipamento, você vai investir em iluminação, você vai investir em técnica para tentar fazer sempre uma foto mais bonita. Para tentar vender, você vai colocar a foto ali. Às vezes, você vai trabalhar até uma boa legenda nessa foto, mas você não vai conseguir converter cliente nenhuma com ela. Até porque nessa legenda, na maioria das vezes, vocês não vão seguir esses padrões aqui, esses pilares dessa terceira via que eu quero apresentar para vocês. Então, não conhecendo esses padrões, não conhecendo esses pilares, podemos dizer assim, que eu acho que se encaixa melhor até do que padrões, você não vai conseguir ter êxito nessa estratégia. Você vai ficar ali dando murro em ponta de faca, podemos dizer assim, por muito tempo, que é o que muitas das profissionais estão, nesse looping ainda. E a segunda estratégia, que se trata da promoção, também é uma estratégia bacana, costuma dar resultado. Eu não tenho nada contra a promoção, mas eu não quero que você dependa disso para atrair cliente. Eu não quero que você, toda vez... Tem profissionais que para elas está tudo certo. Se você é uma profissional que está tudo bem para você isso, todo mês, ou a cada 15 dias, se bobear até todo fim de semana, você tem que lançar uma promoção... Para você estar tranquilo, ótimo, tá? O papel aqui não é dizer que X ou Y está errado. É você entender as possibilidades que você tem de oferta. As maneiras que você tem de ofertar o teu serviço diariamente, tá? Não ficar esperando, gente, porque vamos combinar que é inviável você ficar esperando ter um pico de oferta num dia que você vai lançar uma promoção
para você conseguir manter teu faturamento, para você conseguir manter a conversão de clientes e agendamento. É inviável. Além de que quando você vai esperar esse período para chegar nesse período vender abaixo do preço. Então, assim, não tem como, não vai ter profissional que vai sustentar com isso. Que vai se sustentar, não no sentido de conseguir comprar comida, não, mas empresa, marca, se sustentar sim. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, o que eu pensei? Eu falei, cara, precisa existir uma terceira via. Precisa existir um terceiro caminho para os profissionais que não querem ficar dependendo de promoção a todo custo para conseguir cliente, não querendo, não que o vilão seja de fato a promoção, mas que os profissionais que não querem ter que fazer isso sempre. E para os profissionais que não querem todo dia estar postando foto ali, simplesmente postando foto e link, foto e link, foto e link, e ficam presas nisso o tempo todo. E acha que isso é uma estratégia única de venda, acha que é a estratégia absoluta de venda, e não é. Quando na verdade você tem combustível para vender todo santo dia. Todo dia precisa existir uma maneira diferente de você atrelar a oferta do seu serviço. Senão vai se tornar metódico, vai se tornar chato para o seu cliente. Isso vai se tornar ali uma sombra na tua cabeça, porque tu não vai conseguir ofertar. Você sempre vai estar com aquele medo de estar parecendo chata, sendo que na verdade esse é o teu trabalho. Estar ali ofertando é o seu trabalho. Estar aqui falando do que eu vendo, falando do meu curso é o meu trabalho. E a gente precisa quebrar esse tabu. A gente precisa quebrar esse conceito. Por quê? Eu vi até um post falando sobre isso. O seu perfil no Instagram não é uma ONG. Você não tá ali... Vamos ser sinceras, vamos ser francas. Você tá ali para vender algo. Você tá ali para vender teu serviço, ou você tá ali para vender seu intelecto, se você for instrutora. Você tá ali para vender alguma coisa. Então, para de ficar tentando... Não, mas a questão é, seja intencional no que você vai postar. Saiba conduzir essas pessoas. Às vezes eu vejo vocês falando assim, como é que eu faço para convencer a minha cliente de me contratar? Convencer a comprar meu curso? Você não convence ninguém. Ninguém vai te convencer em investir R$100, R$200, R$1.000 numa coisa que aquela pessoa não considera, viável para ela. O seu papel aqui não é convencer ninguém. O seu papel aqui é fazer as pessoas considerarem a sua transformação. É guiar essas pessoas. É direcionar essa pessoa até a sua transformação. Guarda isso. Seu papel não é convencer. Seu papel é guiar essa pessoa até o que você vende. É conduzir essa pessoa. Troque o convencer por conduzir. Vai virar sua chave. E aí, quando você entender essa terceira via, o que é isso? É uma terceira estratégia que poucas profissionais usam. As que usam dominam muito e vendem muito, seja para cliente final ou para público de alunas. Eu vou até falar disso porque provavelmente se você já comprou um curso online de técnica, de unha aí, em algum desses eventos online, algumas dessas lives, você já caiu nessa isca aqui, você já caiu nessa construção de oferta. Porque essa aqui é a construção de oferta base, seja para venda de curso, para venda de produto, venda de serviço, isso aqui é a base. Não é nenhuma técnica revolucionária, não. Isso aqui é a base, mas é a base que poucas pessoas aplicam. E é isso que eu quero te passar aqui agora. Então, sem rodeios, eu preparei aqui uns pontos, os pilares que não podem faltar na tua oferta. Então, claro que existem outras questões, vai existir um aprimoramento, vai existir coisas do próximo nível que você mais pra frente precisa dominar. Mas esse inicial aqui você já precisa fazer e já precisa aplicar. Você já precisa ter domínio disso aqui, que é o básico da construção de uma oferta. Você precisa saber o básico de como ofertar teu serviço para uma pessoa. Então, vamos lá. Aqui tem todos esses pontos que eu destrinchei para vocês. Tá? Eu vou falar sobre cada um desses pontos, mas eu vou tentar ser breve para que não fique uma aula também muito longa e cansativa para vocês. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto que você precisa falar na tua construção de oferta, o problema. Eu vejo que naquela estratégia 1, que a maioria aplica, que é a estratégia mais comum que a gente vê no mercado hoje, de postar foto, a maioria das pessoas ficam focadas em simplesmente fazer o seguinte, foca numa dor e faz a oferta, foca numa dor e traz a oferta, foca numa dor e fala da transformação, fala da solução, fala da dor e da solução, da dor e da solução. E eu sei que na cabeça de vocês fica aquele espaço assim, tá bom, mas que dor? Várias e várias vezes eu já ouvi vocês falando, Ju, mas que dor é essa? Como é que eu sei que dor é essa? Como assim dor? Como é que eu pesquiso essa dor? Como é que eu identifico essa dor? E eu sei que vocês ficam perdidas nessa etapa aqui. E o que eu quero trazer para vocês? Primeiro ponto, a gente precisa pensar no problema. O que é esse problema? Aqui a gente está falando de problema físico. Um problema físico que a sua cliente está passando, que o seu trabalho pode solucionar. Mas aqui a gente não está falando ainda do teu trabalho.
tá? Imagina que isso aqui são os pilares da construção dessa oferta. Primeiro, a gente precisa falar desse problema. É um problema físico. Então, pode ser, por exemplo, uma unha descamando, pode ser uma unha quebradiça, pode ser uma unha fraca, pode ser uma unha ruída. São problemas físicos, tá? E o segundo ponto é a consequência desse problema físico, ou seja, o emocional. O que aquele problema físico gera nela? Por que isso aqui é importante na construção da oferta? Vou trazer um exemplo para você. Quando você vai comprar, por exemplo, esses cursos de unha, vamos supor que você vai comprar um curso de unha porque você está passando por um problema externo de descolamento. Então, você está fazendo as unhas das suas clientes, as unhas estão descolando. Eu passei por isso quando eu comecei a fazer unha, foi um caos. Eu me senti, para vocês entenderem até isso aqui, já vou até conectar. Eu passei por esse problema. Então, o que acontecia comigo? Quando eu comecei a fazer unha, saí da CLT e entrei no mercado das unhas, eu tinha um problema muito grave com o descolamento. E aquilo para mim era um caos, era um problema externo. Mas do que aquilo ocasionava? Eu me sentia extremamente incapaz. Eu achava que a profissão não era para mim. Eu queria desistir. Isso aumentou muito a minha baixa autoestima profissional. Então eu não tinha segurança mais. Eu tinha medo de atender as clientes. Observa como eu tô falando justamente disso aqui. E eu preciso conhecer isso aqui da minha cliente. Eu preciso saber quais os problemas físicos ela está tentando resolver com o meu serviço e o que esses problemas estão gerando nela, no emocional dela. Por que isso aqui é muito importante? Para que eu consiga criar, de fato, uma oferta irresistível. Algo que ela olhe e fale, cara, eu preciso disso. Aí eu vou conectar os meus próximos passos. Quais são esses próximos passos? Eu preciso falar para ela por que ela precisa disso. Por que ela não pode mais suportar isso aqui? Eu preciso falar para ela. Cara, você não pode mais viver assim. Por que você não pode mais viver assim? O que a falta dessa solução está te gerando? O que a ausência do teu serviço gera na vida dela? Ai, você não pode mais ficar dessa forma. Por quê? Porque isso aqui vai fazer você se sentir assim, 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 assado. Você se sente assim, 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 assado. E até quando você vai se sentir assim? Porque você não tem isso, você não tem essa solução, não, lembra, aqui não é o momento de você falar, porque se você não usou o meu método, porque você não fez um alongamento, não é o momento. É o momento de você falar da cliente, do problema que ela sofre, de como ela se sente com esse problema e o que isso está causando na vida dela, o que isso está gerando na vida dela. Então, esse é o primeiro momento. Continuando falando sobre a minha cliente, eu preciso falar sobre o caminho paliativo. O que é esse caminho paliativo? É tudo que ela já tentou fazer para resolver esse problema e não funcionou. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo para ela um foco no problema dela, mas eu estou dizendo o seguinte, cara, tu já tentou resolver e não foi. Não é mais esse caminho. Não adianta você ficar tentando fazer isso. Vamos colocar lá o exemplo que eu dei lá da minha situação. Não adianta você trocar de gel, não adianta você comprar X preparadores, não adianta você trocar de marca do preparador. Não adianta. E eu sei que você já fez isso. Eu sei que você está fazendo isso hoje. Falar para minha cliente, olha, não adianta você comprar postiça, não adianta você colocar postiça, não adianta você trocar de cola, não adianta você usar base fortalecedora, não adianta você usar base de cravo. Eu preciso trazer um cenário paliativo. Obviamente, isso aqui você vai conectar com a sua forma de comunicação, tá? Então, eu tô te dando só um exemplo aqui para você conseguir visualizar como isso é convertido na prática, né? Para fazer com que a venda aconteça. Mas, você vai conectar a sua comunicação. Então, eu preciso trazer esse caminho paliativo. Próximo ponto, solução. Eu preciso mostrar para ela que existe uma solução. Mas calma, aqui ainda não é o momento de você ofertar e falar do teu método. Eu preciso trazer para ela o seguinte, cara, você está seguindo esse caminho paliativo, mas existe uma solução para isso. Existe um caminho que vai te proporcionar isso, isso e isso. Como eu te apresentei bem no início, observa como bem no início eu falei para você que existia uma terceira via. Ali eu destrinchei para você. Se você quiser depois, você volta essa aula, analisa, realinha o teu olhar estratégico que você vai ver essa aula sendo construída com um outro tipo de intencionalidade, conectando justamente esse ponto aqui. Então, eu preciso trazer para ela o seguinte, existe uma solução. Existe uma solução que vai te dar isso, 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 que pode te proporcionar isso, isso e isso. E aqui eu mostro que essa solução é tangível. O que é isso? Eu mostro que essa solução é aplicável na vida dela. Porque o que muitas pessoas erram aqui, muitos profissionais erram aqui? Em vários quesitos, tá? Tanto com o público de final quanto para o público de alunas. A minha solução é maravilhosa, gente. Vai te dar isso, vai fazer isso. Essa solução, isso aqui vai te proporcionar isso, isso e isso. E ponto. Deixa solto no vento. Não, eu preciso validar. Eu preciso mostrar para ela que funciona assim em pessoas como ela.
Então, eu posso colocar ali o meu exemplo? Posso. Então, se você for, Josi, eu não tenho depoimento, eu não tenho como validar, os clientes não me mandam. Primeiro ponto, começa a traçar uma estratégia para coletar esses depoimentos. Isso é extremamente necessário, tá? Então, você tem que ter uma estratégia para coletar depoimento. Segundo ponto, use você como validação, use você como case de sucesso. Eu espero que você hoje usufrua da transformação que você tem, que isso é fundamental. Então, use você para ser sua case de sucesso. Então, você precisa mostrar para ela o seguinte, eu uso isso aqui, vamos supor que você use e você também tenha depoimento. Existe um caminho que pode proporcionar isso, isso, isso e isso. E foi exatamente essa escolha que eu fiz. Isso aqui transformou a minha vida nisso, 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 nisso. Isso aqui me ajudou nisso, 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 nisso. E não somente a mim. Isso ajudou também X clientes minhas. Isso ajudou também tantas clientes. E observa o que elas falam desse método. Isso ajudou também a cliente X, que passava por isso, isso, isso. Que sofria por isso, isso, isso. E olha o que ela diz hoje. Ponto. Atrelei um depoimento. Atrelei uma validação de tudo que eu estou vendendo, de tudo que eu estou falando. Uma coisa, executora, para você guardar para a vida. Toda a tese, tudo que você vai trazer, se você vai trazer uma promessa precisa vir em conjunto com atitude. Vamos botar assim nesse sentido, que é o que vale para a vida? É o que vale para a vida, né? Não adianta você prometer e não vir com atitudes. Vão ser só palavras ao vento. O mesmo vale para uma construção de oferta. Não adianta você só jogar palavras ao vento para sua cliente. Precisa jogar a palavra, mas traga validação, traga atitudes, mostre que aquilo ali funciona, não somente para você, mas para outras pessoas como ela, tá? Então esse é o ponto aqui. E aí a gente chega no ponto do caminho. O que é esse caminho? É eu mostrar para ela a minha transformação, é eu mostrar para ela que funciona, é eu mostrar para ela que eu tenho um método que dá certo, que eu tenho um método que pode ajudar ela naquela questão, tá? Então esse é o ponto. Último ponto é a ancoragem e o gatilho, se você quiser. Então, aqui chegou o momento de você ou colocar uma ancoragem, e esse método estava por um valor X, e no dia tal vai estar Y. E aqui eu vou separar 3 vagas exclusivamente nas próximas 24 horas para você fazer isso para X pessoas. Então, aqui é o momento de você atrelar essa oportunidade, como eu gosto de chamar também. Então, aqui é a ancoragem e a oferta com gatilho que você preferir usar, tá? Então, esse processo, ele precisa ser seguido para tu construir uma oferta boa. Não adianta você chegar lá e falar assim, que o meu serviço, técnica, não sei o quê. Observe que às vezes vocês só pegam em um ponto desses aqui. Vocês pegam em um ponto desses e vocês já pulam pro final. Quer resolver seu problema com não sei o quê? Agenda seu horário. Você tá fazendo isso, agenda seu horário. Vocês fazem isso, vocês pulam. Josi, eu nunca vou usar isso? Não, existem várias estratégias, como eu falei para vocês. Existem várias estratégias de oferta. Vários formatos de oferta e vários roteiros de oferta. Isso aqui é um roteiro para a vida. É um roteiro padrão que você precisa conhecer esses pilares. Por que eu trouxe esse roteiro em específico para você? Porque esse roteiro ele fala por todo o processo. Então, se você entende todo esse processo, vai ser muito mais fácil você dominar as coisas daqui para frente. Vai ser muito mais fácil você dominar, tomar as rédeas da venda do teu serviço. Você ter domínio de como fazer isso ali todo dia. E aí a gente chega ao ponto de fazer isso todo dia. Porque, como eu falei para vocês no início, muitas profissionais ficam a maioria fica presa nesse sistema de não saber nem quando atrela uma oferta. Josi, eu não sei quando que eu oferto. Tem dias específicos? Eu oferto um dia sim, um dia não? Quantos dias eu coloco o link? E quando que eu coloco as vagas? E quando que eu coloco essa oferta que você acabou de me ensinar? Quando que eu faço isso, Josi? Eu sei que isso é uma coisa comum, eu sei que isso acontece. Mas para isso, vocês precisam ter um planejamento. Eu falo muito disso com vocês lá no Instagram. Não adianta vocês agirem e venderem de maneira intuitiva. E eu sei que isso é o que a maioria faz. Vocês pegam ali aquele processo. Algumas é porque não tem organização. Josi, poxa, eu não consigo me organizar. Eu tô passando por um problema assim. Eu não consigo manter o foco. Outras é porque não conseguem ter constância. Então, às vezes, até tem um planejamento, mas não conseguem se manter constantes naquele planejamento, que é um problema. Outras nem têm esse planejamento, não tem constância, não tem organização, estão simplesmente soltas. Então, esse é o ponto que vocês precisam trabalhar. Então, não adianta simplesmente querer atrair cliente todo dia. Josi, eu quero atrair cliente todo dia. Eu vou nem colocar todo dia, mas vamos colocar, sei lá, semanalmente. Eu quero atrair cliente, Josi. Eu tô na rede social, eu tô ali, mas eu quero atrair. Tá bom, mas vocês não se preparam para atrair. Existe uma coisa, isso aqui, outro ponto importante, que eu quero que vocês fixem isso aqui na cabeça de vocês sobre essa aula. Uma coisa é você atrair cliente. Uma coisa é você ficar ali esperando o cliente aparecer.
que é o que muita gente faz e eu fiz por muito tempo. Ficava ali, postava um conteúdo, esperava o cliente aparecer. Ficava ali, postava um story, esperava o cliente acontecer. Postava uma foto de um e observa como isso é justamente o que eu falei da estratégia 1 e 2. Esse é o problema que acontece com a estratégia 1 e 2. São estratégias que te deixam passivas perante a venda. Você faz aquilo ali e você fica assim, ó, sentado esperando. Ah, vamos ver se alguém vai mandar uma mensagem. Vou ter uma promoção lá. Vamos ver. Ah, essa promoção tá boa, hein, gente? Ih, promoção boa pra caramba. 50%, 30%, 15%. Vamos ver. Não, alguém vai aparecer, gente. Tem que aparecer alguém. E aí vocês ficam assim, ó, esperando. Vocês postaram lá, aí vocês fazem um esquema, fazem um banner, posta no story, posta no feed, fica sentado esperando. Esperando, literalmente, a cliente cair no colo de vocês. O cliente mandar, oi, quero você, quero te pagar, quero isso. Vocês ficam esperando, vocês ficam passivas. E quando acontece a questão da foto, é a mesma coisa. Fez um monte de foto, aí faz até curso pra foto, faz as fotos lindíssimas, maravilhosa. Só que vocês ficam passivas, esperando. Vocês colocam a foto ali e ficam esperando o milagre acontecer. E você não pode depender disso. Você precisa ter autonomia, você precisa ter o feeling de, caraca, as coisas não estão acontecendo, eu preciso gerar oportunidade. Guarda isso. Não seja profissional que fica esperando atrair cliente, fica esperando o cliente cair no colo. Seja profissional que gera oportunidade. Vocês precisam ter esse feeling, vocês precisam gerar oportunidade. Ah, Josi, a questão, eu não quero botar ninguém como vilão, não quero colocar promoção como vilão, não quero colocar desconto como vilão, mas eu quero que vocês entendam que isso não pode ser o único fator determinante para você atrair cliente e converter cliente para tua agenda. Você precisa ter um plano de venda. Você precisa ter um direcionamento. Cara, hoje eu vou fazer isso aqui. Amanhã, esse é o meu passo. Beleza, eu lancei essa estratégia hoje. Eu lancei essa promoção hoje. Amanhã eu vou fazer isso. Depois de amanhã eu preciso lembrar dessa promoção. Como é que eu posso conectar o que eu vou postar depois de amanhã a essa promoção? Como é que eu posso depois de amanhã falar desse serviço e falar dessa promoção? Como é que eu conecto isso? Como é que eu trago isso? Como é que eu vou abordar isso lá nos meus stories? Beleza, abordei lá nos stories. Como é que eu posso fazer para entrar em contato com essas pessoas que podem ter potencial? Como é que eu faço? Como é que eu faço? E aí não, vocês não fazem nada, vocês ficam parados ali, aí postam um story, bom dia, aí postam um aviso, gente, últimas horas de promoção, últimos horários, e ficam passivas. Isso não pode rolar. A gente tá num mercado hoje que tá, ó, movimento total. As pessoas estão se movimentando. As pessoas, talvez, do seu bairro, os profissionais do teu bairro, estão em movimento, estão inovando, estão trazendo coisas novas, literalmente. E você precisa estar em movimento. E aí eu sei que talvez você fique nesse pensamento assim, Josi, como é que eu faço isso? Como é que eu trago isso? Como é que eu conecto essa oferta? Eu trouxe até um exemplo para você. Um exemplo básico disso que eu acabei de te falar. Porque eu sei que vocês ficam perdidos em, caraca, como é que eu faço isso? Como é que eu conecto essa oferta? Beleza, Josi me ensinou todo esse passo, achei bacana, achei coerente. Mas como é que eu conecto isso? Trouxe um exemplo para você. Então vamos supor que você tá um dia ali no seu Instagram, você decidiu que você vai fazer essa oferta. Você vai sair daqui, por exemplo, dessa aula, e você decidiu que você vai fazer essa oferta amanhã. Vamos pegar assim? Então você decidiu que amanhã você vai aplicar isso aqui. Já para você ir pegando esse feeling, já para você ir pegando esse ponto de intencionalidade. Primeira coisa que eu faria no dia, tá? Primeira coisa, eu ia conectar o meu dia à realidade, né? A validação do que eu tô vendendo. O que eu faria? Postaria um story ali do meu dia, de alguma ação do meu dia que eu conseguisse conectar à oferta que eu vou fazer. Qualquer coisa, coloca a cabecinha para funcionar. Vai ser uma oferta sobre o serviço X? Pô, vou postar uns bastidores aqui. Deu fazendo tal coisa, deu fazendo massageando a minha mão, deu fazendo um processo de autocuidado. Porque na minha oferta eu quero mencionar autocuidado. Não, eu vou fazer um story rapidinho, deu fazendo uma corrida matinal. Porque eu quero conectar esse hábito de autocuidado com a oferta que eu vou fazer ao final do dia. Vocês precisam ter esse feeling. Vocês são marcas. Lembra que vocês não são manicure de bairro. Vocês são marcas. Vocês precisam ter o feeling. Conecta. Lembra da Boca Rosa, aquele roteiro de Boca Rosa? Que até o story do filho dela tinha conexão com tudo que ela estava fazendo, com a venda que ela ia fazer? É isso. Tenha esse feeling. Conecte as coisas. Saiba ter intencionalidade em tudo que você está fazendo. Beleza. Vou conectar isso ao que eu vou vender no final do dia. Segunda story, eu vou falar de um problema que eu vivia. Ó, fala do problema que você vivia antes. Conectei, ó. Comecei meu dia conectando a realidade com aquilo que eu vendi. Vamos falar da story que eu postei, da minha corrida matinal. Postei essa história da minha corrida matinal, bonitinho com a minha música, da minha marca, botei uma enquete de bom dia pra vocês, beleza. Segunda história, eu vou falar o seguinte, cara, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de manter hábitos e atividade física. Não sei se você é assim também,
mas eu era assim, 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 assado. Eu me sentia assim, assim, assim. Você percebe a conexão disso aqui com o que eu acabei de falar do roteiro para vocês? Observe. Então aqui, ó, eu falo do problema que eu vivia antes. Terceiro ponto, eu falo das consequências que esse problema me gerava. E o fato de eu ter esses hábitos, gente, eu ficava extremamente cansada, eu ficava assim, isso impactou muito a minha autoestima, isso impactou muito a minha visão que eu tinha sobre mim, sobre o meu feminino. Me aprofundei. Quarto story, ó, chamo ela para um problema, pergunto se ela já se sentiu assim. Já se sentiu assim também? Você tem facilidade de praticar atividade física? Hoje você tem um hábito, você tem uma rotina de autocuidado para você? Hoje você tem uma rotina, assim, de praticar exercícios, onde você sente ali que você tá se exaltando, né? Um momento assim. Conecta, saiba conectar as coisas. Conecte as coisas da sua vida com o que tá rolando e com a oferta que você quer fazer. Beleza, eu vou pro quinto ponto. Traz uma pílula de solução. O que você buscava antes como uma solução e o que te fez chegar até seu método? Olha isso aqui. Aqui eu trago uma pílula conectando aquilo lá. Aqui eu estou conectando o paliativo com a solução. Então eu tenho, cara, eu fazia isso aqui e eu tentava de tudo, tá? Eu já tentei tomar shake, eu queria emagrecer, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei exercício em casa, já tentei todos os paliativos que vocês possam imaginar, mas nada funcionou. E sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar até de uma época ou de uma cliente que eu tive que passou por uma situação muito parecida com relação ao alongamento. Ela não conseguia ter hábitos assim, ela não conseguia ter hábitos de autocuidado. E ela se culpava por isso. Ela tinha uma rotina X, Y e Z, ela era mãe, passava por isso. E ela não conseguia viver esse momento. Ela não se permitia viver esse momento. E quando ela não conseguia atingir tal coisa. E ela buscava soluções paliativas para isso. Ela buscava fazer isso, fazer aquilo, mas ainda assim ela não se sentia bem. Ela não se sentia realizada, ela não se sentia satisfeita com ela mesma, sabe? Não sei se você já se sentiu assim, mas isso me fez lembrar dessa situação e disso que essa cliente falou. Observa como eu conectei, eu consegui trazer essa situação pro que eu vendo, pro meu método. Então, valide mostrando agora que o seu método funciona, não somente com você, mas para outras pessoas. Aqui, ó, eu tô conectando. Lembra que eu ainda tava no ponto de conexão? Então, e um dia, essa cliente chegou até mim e me relatou todos esses pontos. E eu apresentei para ela justamente essa solução, que é justamente o que eu vivo hoje. Isso que aconteceu hoje, dessa rotina matinal, eu venho adquirindo esse hábito justamente para tentar exaltar mais esse meu lado, para cuidar mais de mim. Que há um tempo atrás era uma coisa que eu não fazia. E o alongamento foi esse despertar para mim também. Porque hoje, esse alongamento que eu vendo para vocês é também um combustível de autocuidado para mim. Também é um fator determinante que faz com que eu me sinta extremamente feminina. Que faz com que eu me sinta equilibrada dentro do meu feminino. E eu quero justamente que você sinta isso. Eu não sei se você sente isso hoje. Mas se você sente isso, assim como a minha cliente fulana de tal, se você quiser citar o nome, se sentia, esse método é para você. Eu desenvolvi um método tal que ele tem justamente uma experiência que evoca isso. Lembra que eu falei da experiência na aula passada? O que a experiência é? A experiência é teu ponto de diferenciação. Então, não adianta você simplesmente focar em técnica. Foca também na experiência. Falei disso na aula passada com vocês. Então, aqui, ó, eu conectei a esse ponto. Vou pro sétimo ponto. Eu trago um gatilho de compromisso, tá? Só que lembra que isso aqui é um modelinho, um exemplo para vocês. Trouxe um gatilho de compromisso. Pergunto para ela se ela já conhece esse método. Se ela tem interesse em conhecer, se ela tem interesse de viver essa experiência. Por que eu coloco isso aqui? Lembra que eu acabei de falar do gerador de oportunidades? Eu não quero que você fique esperando tua cliente cair no colo. Eu quero que você gere oportunidade. Eu coloco um gatilho de compromisso, que eu vou colocar especificamente aqui uma enquete. O que eu faço com essa enquete? Aqui eu tenho duas opções quando eu chego no ponto 8. Eu posso simplesmente, eu faço isso aqui, beleza? Coloco a minha enquete com um gatilho de compromisso. Agora você vai entender por que eu faço isso. Oitavo ponto, eu vou incluir a minha oportunidade. Posso colocar o meu link ali para pedir para ela agendar, para chamar ela. Coloco uma quantidade de vagas seletas, posso criar um cupom de desconto atrelado àquilo ali no dia. Então, e para você hoje que vier agendar, com base em tudo que a gente falou, e eu quero proporcionar isso para você, eu separei 3 vagas exclusivas no dia de hoje. E para isso você vai usar o cupom X, você ainda vai ganhar 10% de desconto se você contratar dentro das 24 horas, para viver essa experiência, para você finalmente deixar de ver isso, e viver isso. Você vai conseguir usufruir disso. Ponto. Construir uma oferta perfeita.
feita. No final, eu uso esse gatilho de compromisso para quê? Para fazer venda no 1 a 1. Eu gero oportunidade. O que é isso aqui? Eu tenho uma enquete com pessoas votantes ali, dizendo, eu quero viver isso, eu tenho interesse nisso, isso seria bom para mim, isso me ajudaria. A sua enquete não tá ali para melhorar teu engajamento, mulher. Tua enquete tá ali para ser combustível para venda. E eu quero que você entenda isso. E aí é o momento de você ir para gerar oportunidade. Gerar oportunidade. Não ficar esperando o cliente entrar em contato. Vai acontecer da cliente entrar em contato? Sim, ótimo, pode acontecer. Perfeito isso acontecer. Mas gere oportunidade. Não seja passivo. É isso que eu quero trazer para você aqui. Então, eu trouxe esse exemplo para você de roteiro, tá? Vamos botar que isso aqui seja um roteiro para você seguir em um dia ali de stories. Isso aqui é um dia só, tá? Claro que se você ficar todo dia fazendo essa mesma coisa aqui, você vai cair lá naquela primeira estratégia. Você vai se tornar, vai ser um negócio batido, vai ser um negócio sem graça, não vai funcionar, tá? Então, eu quero que você entenda isso. Você precisa ter um plano, você precisa ter um plano claro a ser seguido, tá? E é justamente esse ponto que eu quero que você entenda aqui. E para isso, caso você agora, nesse momento, fale, caraca, Josi, realmente, eu preciso disso. Eu sinto que eu tô presa na estratégia 1 e 2. Eu sinto que eu preciso mudar esse ponto. Eu sinto que eu preciso me tornar esse gerador de oportunidade. Eu preciso fazer com que as oportunidades sejam criadas para mim, né, de maneira intencional para que eu consiga converter. Se você chegou nesse ponto e você tomou essa decisão, eu tenho uma coisa para te apresentar. Eu tenho hoje um plano de vendas, tá? É o plano de vendas SLC. É exatamente o plano que eu uso no meu perfil. É exatamente o plano que eu uso todos os meses para estruturar as minhas estratégias de venda. O que é o plano SLC? Ele não é um curso, tá? Ele não é um curso. Ele é literalmente um plano de vendas com um cronograma. Ali dentro eu vou te falar o que você vai trazer todo dia nos seus stories para conectar o que você vende. Vamos lá, não é um roteirinho de calendário do que postar. Poste um bastidor. Não, não é isso, não é isso, tá? Então, se você quer isso, não é isso. O que é o SLC? O plano SLC é um cronograma e plano de venda. Então, vai ter sim ali uma organização das 2 primeiras semanas do mês e das 2 últimas semanas do mês, tudo conectado e intencionalmente pensado. Lá dentro, inclusive, tem uma aula onde eu te explico toda a estratégia, que não são vozes da minha cabeça que te mandam falar aquilo ali, que te mandam postar aquilo ali. Não, lá dentro eu te explico toda a origem dessa estratégia, de onde eu tiro isso e quais as interferências e quais os impulsos emocionais e psicológicos a gente quer gerar no cliente através dessa construção de oferta, tá? Então, você vai receber, assim que você entrar lá no plano SLC, vou colocar até aqui para você, para ficar mais claro, dentro do plano SLC, você vai receber o seu cronograma de stories. Esse cronograma aqui, ele vai te falar como conectar o seu conteúdo intencionalmente ao que você vende, tá? Então, não é simplesmente um calendário. Ele vai te ajudar nessa conexão. E tem um cronograma para o feed. O que é esse cronograma para o feed? Não é de postar diquinhas. Vou colocar aqui, ó. Não é para postar diquinhas. Não é isso. Não é para você ficar botando dica de esmalte, não sei o que, não sei o que. Por importância do alongamento. Não. Esse aqui é um cronograma de feed estruturado para que você consiga conectar essas vendas aqui, tá? Então, ele também foi estrategicamente pensado. Além disso, você vai receber modelos de oferta, tá? Então, você vai ter ali modelos de oferta para você já vir aplicando, para você ter combustível para poder executar essas ofertas. Um modelo parecido como esse modelo que eu trouxe para você aqui como exemplo. Então, vai ter modelo lá dentro para você aplicar também. Você vai ter os potencializadores. O que são esses potencializadores? Esses potencializadores, eles vão vir e vão ter como objetivo de fazer justamente esse cruzamento entre o seu engajamento e as suas vendas. Lembra do que eu acabei de falar da enquete?
Isso é feito com vários outros mecanismos dos stories, para que você consiga usar esses mecanismos para vender seu serviço. Então, nesse material de potencializadores, tudo isso aqui, gente, vão ser documentos mesmo que você vai receber, tá? Material escrito, onde você vai conseguir ver e entender ali todos os passos. Esses potencializadores, eles vão te ajudar nisso. Além disso aqui, você vai ter também a estratégia dos depoimentos. Por que eu coloco isso aqui? Como eu falei para vocês, a base de uma construção de oferta é ter validação. Como eu falei anteriormente, lembra que eu disse que se você não tem uma estratégia para construção de depoimento, para captação de depoimento, você tem um problema. Então, vai ter também dentro do plano SLC isso aqui. Além de tudo isso aqui, obviamente, tem toda a ideia, né? Toda a construção dessa estratégia. Então, tem aqui, você vai receber a base da estratégia. Por que eu coloco essa base da estratégia? Óbvio, para que você entenda que isso aqui não surgiu de vozes da minha cabeça, como eu falei, mas para que você também tenha autonomia para criar, depois do plano SLC, sua própria estratégia de venda, tá? Então, eu não quero que você fique presa a mim, não, eu quero que você tenha autonomia. Então, você vai entender a base da estratégia e tem uma aula também sobre linha editorial. Então, esses são os conteúdos que você vai encontrar em videoaulas, tá? Em videoaulas, você vai encontrar essa aula de linha editorial e essa aula aqui de base da estratégia, tá? Então, todas essas aqui vão estar para vocês com vídeo e esses outros aqui como materiais. Então, são vários materiais para você aplicar. Tudo isso aqui, tudo isso que você vai receber hoje, você saindo desse vídeo aqui, eu tenho uma oportunidade especial para você saindo desse vídeo, ou se você comprar ou clicar, né, fazer sua contratação através desse vídeo, no link que eu vou deixar nesse vídeo, ou se você for lá no meu Instagram e mandar que você veio desse vídeo, ó, bota lá, YouTube, manda lá no direct lá do meu Instagram, YouTube, Josi, você vai receber uma condição especial. Você vai pagar pelo plano SLC R$ 97,00, tá? Então, se você tem interesse em receber todo esse material, é um material validado não somente por mim, mas também pelas minhas alunas, para você que quer ter mais autonomia nisso aqui, que não quer mais ficar presa naquelas duas estratégias padrões que normalmente a gente usa no nosso mercado, mas você quer ir por essa terceira via, que é uma estratégia que é pouquíssimo utilizada, mas que é muito frutífera, que dá muito resultado. Você não vai mais depender de ter que fazer promoção, de ter que fazer desconto, de ter que fazer isso ou aquilo, para conseguir ofertar teu serviço diariamente ou quinzenalmente, um dia sim, um dia não, quando você quiser. Mas a ideia do plano SLC é que você consiga vender todo dia, né? Que você consiga atrelar essa oferta todo dia. Se você quer isso, se você pretende dar esse passo, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e aqui também no chat que eu vou colocar fixado para você. É só você clicar nesse link, aí já vai estar um link com a condição especial, tá? Ou, se você for lá pro meu Instagram e me mandar no direct agora YouTube, eu vou saber que você veio através desse vídeo e eu vou te mandar a condição especial, beleza? E aí você vai conseguir ter acesso ao plano SLC. E eu quero muito que você domine isso aqui. Eu quero muito que você domine essa estratégia. Por quê? Você não vai mais ficar dependente disso. Você não vai mais ficar presa nisso, tá? E eu tô muito feliz por você ter ficado até o fim, por você ter se comprometido em ouvir até o final. E eu espero que não somente você tenha se comprometido a ouvir até o final, mas que você tenha se comprometido a aplicar, a mudar teu jogo. Se você ainda estiver presa lá naquele padrão, no padrão natural aí que todo mundo costuma usar, e você quer sair dele, que você saia daqui comprometida, que você saia daqui inspirada, que esse é o objetivo. Eu não quero que vocês saiam daqui desanimados, não quero que vocês saiam daqui se sentindo incapazes, não quero que vocês saiam daqui com pensamentos sabotadores nenhum. Quero que muito pelo contrário, você saia daqui sentindo-se segura de fazer acontecer. Saia daqui entendendo que tu não é manicure de bairro, que tu veio para ser uma marca e que é isso que você vai ser a partir de agora, tá? Então, muito obrigada por assistir. Não esquece, gente, claro, de me dar um feedback do que você achou dessa aula, que isso é muito importante para mim. É uma métrica, né? É para eu saber se tá tudo indo certo, se vocês estão gostando do formato da aula, se vocês estão gostando da forma como eu estou distribuindo o conteúdo, da forma como eu estou passando para vocês, da didática, de tudo. Então, isso é um termômetro e isso aqui é uma troca, né? Então, por favor, se você puder, me dá um feedback, manda lá. Não custa nada, né, mulher? Manda lá o que você achou dessa aula, que isso vai ser muito importante para mim, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima chave.